Você sabia que o relato mais antigo da domesticação dos gatos é de 10.000 anos atrás? Essa domesticação ocorreu em parte pelo próprio animal. Nessa época, os humanos começaram a plantar, e essas plantações atraíam roedores, que se multiplicavam com rapidez devido à fartura de alimentos. Com isso, os gatos selvagens passaram a ter bastante alimento à disposição com a caça desses roedores, e os humanos passaram a gostar da presença desses animais. Por conta dessa ajuda no controle de roedores, algumas civilizações, como o Antigo Egito, por exemplo, passaram a considerar esses animais como divindades. Hoje em dia, os gatos continuam presentes entre os humanos, mas você já parou para pensar em como esses bichanos percebem o mundo? Os gatos apresentam os sentidos bem desenvolvidos devido ao seu parentesco com grandes predadores. Esses sentidos, por sua vez, são utilizados para caçar. Alguns órgãos são bastante utilizados para ajudar os gatos nesse instinto de caça. Um deles é o órgão de Jacobson ou o vomeronasal, um órgão olfativo que fica localizado no céu da boca e permite a interpretação de feromonas. E juntamente com o sistema olfativo principal, esse órgão manda respostas sobre os odores presentes no ambiente. Quando este órgão vai ser utilizado, os gatos levantam o lábio, erguem o nariz e tocam a língua no seu céu da boca. O órgão de Jacobson está presente em anfíbios, lagartos e cobras, porém também está presente em animais domésticos, como o gato. O tato dos gatos está presente nas almofadinhas, plantares ou coxins, que são utilizados para aliviar o impacto com o chão e perceber a textura dos objetos. Outras áreas sensíveis ao toque são a língua e o nariz. Além dos coxins, os gatos possuem garras retráteis, que além de serem usados para a caça, os gatos possuem o costume de arranhar objetos com a função de demarcar território, afiar as garras ou só aliviar o tédio mesmo. Outra importante área do corpo desses felinos são os bigodes, que detectam movimentos e avaliam a posição dos objetos. Os bigodes captam o movimento e enviam para a base no folículo piloso para serem interpretados. Os gatos também utilizam os bigodes para a caça e para se deslocarem durante a noite. Na língua, eles apresentam papilas ásperas que são utilizados para raspar restos de carne dos ossos, assim como os grandes felinos, e para desembaraçar os nós dos pelos. São animais muito higiênicos e estão sempre se limpando para retirar sujeiras e pelos mortos. Porém, devido aos seus instintos primitivos, a limpeza é utilizada para disfarçar cheiros da caça anterior e não serem percebidos pela próxima presa, no caso dos gatos domésticos, pelo próximo sachê. Ao contrário do que muitos pensam, os gatos enxergam mais do que preto e branco, mas não são todas as cores que eles conseguem enxergar. Isso ocorre por conta de uma célula chamada cone, que possui a função de auxiliar a visão diurna e perceber as cores. Em comparação com os humanos, os felinos possuem uma célula fotorreceptora a menos, o que impede que enxerguem tons de verde. Portanto, os gatos enxergam colorido, mas sem combinações de verde. Gatos apresentam um campo de visão mais amplo, que permite que eles enxerguem em ângulos de aproximadamente 200 graus. A visão humana é de apenas 180. Essa característica é uma herança do passado predador desses animais e é ainda muito útil na caça de seus brinquedos favoritos. Outro assunto muito falado é que os gatos enxergam no escuro. Quem tem a sorte de conviver com um gatinho em casa sabe que eles são ótimos em se mover com as luzes apagadas. Isso se deve a duas características biológicas dos bichanos. A primeira se deve ao alto número de bastonetes, e a segunda característica é que os gatos apresentam uma estrutura chamada tapetum lucidum, que funciona como refletor de luz, aumentando a capacidade do gato de enxergar durante a noite quando há pouca luz à disposição. Essa estrutura também é uma herança herdada pelos antepassados caçadores. Os felinos possuem uma excelente audição, sendo ela a mais sensível entre os mamíferos, sendo capazes de ouvir sons que você nem imagina que estão sendo emitidos. A audição dos bichanos vai de 48 Hz
sons mais graves, podemos chegar até a incríveis 85.000 Hz, sons mais agudos, enquanto nós humanos temos uma audição de 20 Hz até 20.000 Hz. É por isso que os gatos conseguem escutar tão bem os ratinhos e outros insetos, e essa audição incrível ajuda muito na hora da caça. Os gatos possuem uma orelha que é uma verdadeira obra de engenharia, pois o seu formato triangular, juntamente com todas aquelas dobrinhas, fazem com que os gatos tenham uma verdadeira concha acústica. Além disso, os gatos possuem cerca de 32 músculos na sua orelha, o que permite que elas se mexam de forma independente, o que facilita na hora de saber de onde exatamente o som está vindo. Por conta desses dons auditivos, os gatos se tornaram grandes predadores, sendo capazes de ouvir as suas presas, mesmo que elas emitam o menor dos ruídos. A anatomia da orelha do gato é composta por 3 partes: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. É no ouvido externo que os sons são capturados e mandados para os tímpanos. O ouvido externo se encontra no pavilhão auricular, ou seja, a orelha é formada por uma cartilagem coberta por pelos e o canal auditivo. O ouvido médio, por sua vez, é composto pelo tímpano e uma câmara de ar com 3 pequenos ossos: martelo, bigorna e estribo. Além disso, nessa região também encontramos a janela oval e o eustáquio, ligando o ouvido médio até a cavidade nasal, equilibrando a pressão atmosférica do felino. A parte mais complicada da orelha do gato está no ouvido interno, afinal, é lá que a mágica acontece. Ele é composto pela cóclea, responsável pela audição, e pelo sistema vestibular, responsável por manter o equilíbrio do animal, garantindo também a agilidade. Outro ponto interessante sobre a audição dos nossos gatinhos é a capacidade de ouvir ruídos a uma distância muito grande. Segundo estudos, os bichinos podem ouvir sons a uma distância 5 vezes maior que o humano. Tal elemento, independente da frequência sonora, ou seja, funciona tanto para sons graves como agudos. Por fim, vamos falar sobre outro fator super legal e interessante dos felinos: o fato de eles sempre caírem em pé. Você já se perguntou o porquê disso? Vem comigo que eu vou te falar. A orelha tem um papel importantíssimo nessa questão do equilíbrio, já que é dentro delas que fica um órgão chamado vestibular, repleto de líquidos e cristais sensíveis. Quando o bichano se move, os polos do vestibular detectam a mudança de líquidos, mandando sinais para o cérebro. Assim, o corpo do bichano consegue consertar a sua posição corporal, se ajeitando ainda no ar. Por isso que os bigodudos sempre encontram uma forma de cair em pé.